pessoal de casa, o Chá das Quatro começou e hoje nós trazemos dois temas importantíssimos. Será que você está tendo um comportamento vitimista? Vamos falar também sobre a busca desenfreada pela tal felicidade. É impossível ser feliz o tempo todo, né, gente? Mas nem todo mundo entende isso. Então fica ligadinho aí que o nosso programa já está no ar. Os assuntos de hoje são realmente muito importantes, mas eu, a Isa e a Simone não vamos falar sobre eles sozinhas. Por isso, eu te convido a conhecer a nossa convidada de hoje. Thalita Daer é jornalista há 10 anos. Ela entende que comunicar é uma forma de pastorear, amar e servir pessoas. Ela se converteu em 2009 e teve um reencontro com Deus no início de 2018. Desde 2019, Thalita apresenta o programa Você é um Bom Motivo para Viver, na Rede Super de televisão, intermediando uma conversa e escuta afetiva e acolhedora para inspirar as pessoas a buscarem ajuda para a saúde integral. Sua mais recente missão é como esposa do Pedro. Casada há 3 meses, está vivendo a restauração de Deus em todas as áreas da sua vida. Ah, que delícia, gente, receber a Thalita. Thalita, obrigada por atender o nosso convite. É uma honra para mim estar com mulheres tão maravilhosas em um chá delicioso como esse. Muito obrigada. Você é querida demais e inspira, e ninguém melhor do que você para conversar com a gente sobre esses temas. Principalmente o segundo, né? Vamos falar de felicidade, mas antes nós vamos falar sobre vitimismo. Ô, gente, a gente vive um tempo onde as pessoas... Vocês já ouviram falar de pessoas que têm as dores de estimação? Aquelas pessoas que não gostam, não querem, parece que não querem se ver livres da dor. É aquela pessoa que está sempre chorando sobre o mesmo leite derramado. Não é nem um leite de cada dia derramado. É aquele antigo leite que está lá derramado, azedo há muito tempo, a pessoa continua falando e ela não usa nada daquilo que ela viveu para ressignificar e seguir em frente. O que vocês acham que provoca o vitimismo? O vitimismo é uma voz da dor. E a dor, ela grita. E essa voz, eu acredito, ela só abaixa de volume com decisões diárias e constantes. É literalmente você ligar, agora não existe mais essa coisa assim, então, né? Hoje é podcast, né? A gente vai lá, vou colocar, né? Você liga aquele botão ali, aciona e aquilo ali fica cada vez mais latente na sua vida. É um valor que você dá às coisas demasiadamente falando, a minha interpretação. Você coloca o seu foco naquilo ali. Então, você está vivendo um processo de uma dor muito grande, os cacos ali estão muito quebrados, aquilo ali fica tão alto, tão mais importante, tão mais significativo para você, que você se retrai, ó céus, ó vida, ó dor, ó azar, ó pobre de mim, e o mundo todo está vivendo, está sendo feliz demais, porque a gente acha que está todo mundo, eu acho que um assunto tem tudo a ver com o outro, né? Está todo mundo muito feliz, então a minha dor, ela tem que ter uma voz muito grande, que todo mundo tem que prestar atenção, porque senão alguma coisa está errada. E é possível baixar o volume da dor? Vocês acham? É necessário, né, gente? Precisamos, é super possível, porque a verdade é que o vitimismo, ele nos coloca, como você bem disse, no centro do mundo, né? Então, às vezes, situações que não tem nem a ver com a gente acha que não. É porque eu passei por isso, ou é porque é comigo. Se fosse com outra pessoa, não seria assim. Então, o vitimismo, ele distorce a nossa visão sobre um monte de realidades e até de outras pessoas. Então, a gente se coloca no centro do mundo, no centro de todas as soluções e sempre como a pessoa mais lesada, mais prejudicada. E isso vai afetando os nossos relacionamentos, não só a nós mesmos, mas os relacionamentos. Então, é urgente. A pessoa, primeiro, ela tem que enxergar que ela está nesse lugar, né? Independente do que ela passou, que talvez de fato foi doloroso, foi difícil, né? Mas ela primeiro precisa enxergar que ela precisa mudar. E aí, para isso, a gente tem amigos, a gente tem pastores, né? Tem um profissional da área. Mas assim que a pessoa detectar isso,
acredito que ela tem que transformar esse vitimismo em vulnerabilidade. Porque o vitimismo, ele te coloca numa prisão. Você não sai daquele lugar, né? A vulnerabilidade, ela te possibilita sair, transitar. É um ponto frágil, mas você consegue crescer naquilo ali. Então, é extremamente importante, né? Fazer essa mudança de posição. Pode falar. O vitimismo, ele impossibilita a pessoa de crescer, né? Ela perde a oportunidade do crescimento, eu acredito, assim. E igual a Isa falou, a vulnerabilidade não, é diferente. Todos nós somos vulneráveis. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência que nós somos vulneráveis. E isso é até eu tenho até um livro que eu li que fala, eu não estou lembrando o título, mas que é um ato de coragem. Você mostrar que você é vulnerável, mas é muito diferente do tempo inteiro. Eu acho que é até um egoísmo, a pessoa ser muito vitimista, né? Porque quando a gente olha para o outro, acaba que a nossa dor, o nosso problema, ele fica pequeno. Sim. Porque você vê que tem, lógico que são problemas legítimos, às vezes, que a gente tem. Não é que o problema que a gente tem pequeno, que a gente considera pequeno, o outro é maior, seja maior. Mas quando você começa a servir o próximo, a olhar para o próximo, a escutar as pessoas mais, aí parece que fica um pouco de lado. E existe o crescimento. Você vai entendendo que não é só você que tem dores. Agora, tem jeito da gente identificar o vitimismo? Assim, é muito fácil a gente identificar o vitimismo no outro. É aquela pessoa que sempre está se lamuriando, sempre... É aquela pessoa que você pergunta, tá tudo bem? E a pessoa sempre responde, mais ou menos. Eu estou vivendo isso. A vida do outro é tão boa. A pessoa não sabe o que é problema. Eu é que sei o que é problema. Então, algumas coisas a gente vai identificando no outro. Mas vocês acham que é possível a gente identificar se a gente é vitimista ou se a gente entrou num caminho que pode nos levar a um vitimismo crônico? O que vocês acham? Meninas, como é um chá, a gente pode trocar confidências, não pode? Pode. Não só pode, como deve. Então, Não vai sair daqui, tá? Eu vou falar. Não vai sair daqui. Não vai sair daqui. E que de alguma forma sirva, né, de proveito, porque a gente pode falar da pessoa que a gente mais entende ou mais tem perguntas. E essa pessoa, no caso, sou eu mesma. A pessoa que eu mais entendo ou a pessoa que eu mais tenho perguntas por ela sou eu mesma. E eu vivi isso. Depois de uma série de lutos, né, perda da minha irmã, vários amigos que eu perdi, minha mãe que faleceu, um divórcio, enfim, tantas situações que eu passei, que eu vivi, eu estava exatamente nesse lugar, que eu não conseguia calar essa voz. Porque a minha dor, ela é minha, eu que sei o que eu estou passando, olha como é difícil e tal. E quando eu me vi naquele lugar, por meio da exposição à palavra de Deus, em uma conversa muito íntima, né? Porque a gente tem chás com Deus mais íntimos e confidenciais do que esse que a gente tá, né? E que ele me mostrou, você vai continuar idolatrando os cacos ou você vai me adorar? Você vai continuar nesse lugar de vítima ou você vai fazer algo com a sua dor e durante essa travessia, andando esse caminho, do lado de lá, você vai descobrir alguma virtude em mim? E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então, A Coragem de Ser Imperfeito, uma das literaturas que, na época, eu me apropriei dela para poder ressignificar esse momento que eu estava vivendo, me mostrou, eu falei, eu estou vulnerável, mas eu não estou inadequada de recomeçar. Aos olhos naturais, circunstanciais e até do julgamento das pessoas, porque eu acho que a nossa maior vulnerabilidade é o que o outro pensa. A nossa maior vulnerabilidade não é ter uma fraqueza, seja física, emocional, espiritual, é o que o outro saiba. Então, você fica assim, meu Deus do céu, como é que vai ser? Aí, o luto traz vergonha, o divórcio traz vergonha, você não dá conta de algo que você queria muito dar conta. Peraí, deixa eu abrir um parênteses aí. Me conta isso melhor. O luto traz vergonha? O luto traz vergonha. E eu só descobri depois de passar várias vezes por isso. O luto é uma vergonha, porque toda relação, ela pressupõe um número muito grande de expectativa. Então, no caso da minha irmã,
A minha irmã foi quem pregou para mim, desde novinha. Ela falou de Jesus para mim. E exatamente no período que eu estava voltando para casa do pai, que fala ali no vídeo, né? Porque as meninas ali são espiãs, né? Elas vão, acham foto, acham tudo. Falei, gente, cuidado, tem que tomar cuidado com o que eu tô postando, porque eu sou muito natural. A pessoa me vê aqui, vê na foto, fala, meu Deus, o que é isso? Que incoerência. Mas Deus é bom, eu tô melhorando, vocês viram, né? E quando você tem aquela expectativa, aquele negócio, eu tava voltando para casa do Senhor, viver em comunhão de novo com a igreja, com a família, aquela coisa toda. Um mês depois que ela pegou o print da minha entrada no grupo do WhatsApp da minha comunidade Fé, minha família, ela pegou o print e falou assim, eu sabia que eu ia ver esse dia chegar. Um mês depois ela morreu. Então, toda aquela expectativa de um recomeço, você fala assim, meu Deus do céu, que situação. Então, aquilo ali já vem aquela coisa. O da minha mãe foi pior. Então, a minha irmã, ela morreu conversando comigo no WhatsApp. A gente conversando, ela mandou uma mensagem pela metade, eu falei nunca mais ela respondeu. Então, a vergonha de por que eu não atendi uma ligação dela, por que eu não entendi, por que eu não liguei para ela quando ela não falou e nunca mais ela me respondeu, por que eu não fui entender, porque quantas conversas inacabadas a gente tem no WhatsApp todos os dias, quantas conversas pela metade a gente tem pessoalmente com as pessoas todos os dias, quantos chás que a gente tem pendente com amigas, com família, com amigos, com pessoas que a gente ama. Então, é a vergonha de não estar lá quando ela precisava. A vergonha de não fazer algo que talvez pudesse impedir aquilo. Até você ressignificar em Deus, que Ele tem o dia e a hora para todas as coisas. Então, aleluia. E a da minha mãe foi pior, porque foi na onda roxa do Covid, em 2021. E a minha mãe, eu falo que ela não morreu do Covid, ela morreu da pandemia. Ela morreu de medo. Ela morreu de todos... Como muitos outros. Os desdobramentos que as nossas vulnerabilidades, quando estamos em um momento de forte pressão, estão expostas. Sim. Então, eu fiquei quase 30 minutos fazendo massagem cardíaca na minha mãe. E é aquela coisa de você estar ali e falar assim, como assim? O maior alvo de oração da minha vida era minha mãe. A Helena me encontrou várias vezes em conversas, né? Que eu sonhava, assim, minha mãe curada, eu com minha mãe na igreja, minha mãe com os meus netos. Então, assim, tudo de uma exposição à frustração, à quebra de expectativas, a você estar ali. Então, foi uma confusão. A minha irmã, na época, estava muito perdida, muito descontrolada. Então, envolveu o vizinho, envolveu polícia. Toda uma exposição. Uma coisa de um dia inteiro. Aí, você vai para um velório que não tem ninguém. Porque é onda roxa, você não tem uma pessoa para te abraçar. Meu Deus. Você não tem as pessoas não têm, assim, de mandar um abraço para sua casa, muitos, né? Claro que eu vou chegar na parte de uma rede, porque que é importante a gente nutrir os nossos vínculos para que quando a gente precisa, a gente entre de uma forma, né, de ser apoiado. E claro, graças a Deus, mas assim, de uma forma tão mais extensa como a gente vê quando alguém morre, ganhar uma broa. A gente que é mineiro, né, eu adoro ganhar uma broa. Já fica a dica aí. Você ganha um abraço, você ganha um carinho, você ganha um cuidado. Não tem, porque as pessoas não podem ir na sua casa. As pessoas não entraram para fazer troca de massagem cardíaca na minha mãe até o SAMU chegar, porque estavam com medo por causa do Covid. Então, não entraram. Então, assim, você coloca toda aquela situação e você está adiante. E quando você para e tem que refazer o caminho peraí, eu vou... Porque, então, hoje, para mim, eu falo até mais acelerado, porque eu penso assim, meu Deus do céu, eu tenho que poupar as pessoas, escutar tanto detalhe. Por quê? Porque, para mim, hoje, o detalhismo, ele não significa mais. Porque o detalhismo, você pode observar, a pessoa que está muito apegada a todos os detalhes, e chora, e sofre, remói, não sei o quê, ela ainda está naquele lugar de dor. Ela ainda está naquele lugar de vítima. Então, quando eu vejo Deus soberano sobre todas as coisas, sabe, o dia de tal, de cada coisa. A questão do divórcio, não. É outra exposição, é outro luto, é outra vergonha, mas você entende que tem lugares e situações que você precisa se responsabilizar. Eu era vítima do divórcio enquanto eu colocava a culpa no outro. Quando Deus, numa madrugada, virou para mim e falou, essa aqui é você hoje. Eu falei, uai. Como boa mineira, né, a gente fala uai. Como assim? Essa sou eu hoje?
Então, se essa sou eu hoje, eu tenho que andar um caminho que o vitimismo vai me impedir de avançar e de ser a mulher e a pessoa que Deus quer que eu seja. Então, eu falei muita coisa, lancei isso tudo aí, vamos ver. Você falou uma coisa muito legal, quer dizer, tudo que você falou, eu acho que tem proveito para o pessoal de casa, né? As pessoas se identificam, as pessoas vivem suas dores e às vezes você pensa assim, não, o que eu estou vivendo é muito difícil, mas aí você escuta só um relance assim da história da Thalita e pensa, uai, tem alguém também que sofreu muito. Entendeu? Por isso que é importante a gente dividir o que a gente venceu, o que a gente viveu e a gente venceu. Às vezes as pessoas falam assim, Helena, mas por que você fica contando essa história? Já passou, já superou. Passei, superei, mas outras pessoas não. E elas podem superar a inveja, elas podem superar a comparação. Então, eu já não tenho problema de contar isso, porque eu já venci, já é uma página virada na minha vida. Mas algumas pessoas estão no processo de virar a página. Né? Agora, você falou uma coisa importantíssima. Você falou assim, no momento em que eu estava no meu tete-a-tete com Deus, a palavra me confrontou. Gente, é tão importante a gente entender que a religião não é suficiente para nos conectar a Deus, ok? Não é o fazer que o outro vê. A religião é aquilo... Eu pus uma autodefinição em religião, sabe, gente? Religião é o que eu faço supostamente para Deus, mas é para os outros. Então, eu quero que os outros vejam como eu oro, eu ergo as mãos, como os outros veem que eu dou oferta, como os outros veem que eu ajudo os pobres. Isso para mim é religião, só aparência. Né? Relacionamento, isso é um autoconceito, tá, gente? Você vai no dicionário, religião, está falando de ser religado com Deus. Mas a gente está vivendo um tempo que muita gente, em nome de Deus, está fazendo um tanto de atrocidade. Então, por isso que eu fiz uma outra definição para definir bem as coisas dentro de mim, para que eu mesma entenda isso. E o relacionamento não. O relacionamento é quando você vai para a Bíblia, porque você precisa ouvir Deus. Porque você quer conhecer Deus. Porque a palavra de Deus é a parte do diálogo que Ele fala. Então as pessoas vão lá bater o ponto na Bíblia, né? E às vezes, numa dessa de bater ponto, Deus fala também, né? Porque Ele é misericórdia e amor. Mas eu queria que vocês entendessem, pessoal de casa, e vocês também, meninas, e eu também, Helena, que foi no momento em que você estava na construção do seu relacionamento com Deus, através da exposição às Santas Escrituras, é que a palavra te confrontou. Deus te perguntou, Deus te revelou, Deus te mostrou, Deus te consolou, isso tudo através da palavra. Isso foi um divisor de águas, Thalita? Total. E a minha religião, a minha religiosidade não me impediu de desviar. Não me impediu de fazer péssimas escolhas, não me impediu de tomar decisões, inclusive até pelo casamento anterior, pautada em coisas que não são os valores eternos que deveriam nortear a nossa decisão de um casamento para sempre. Então, quando eu entendi isso, que eu tinha ido de o extremo da religiosidade, que não me protegeu de ser uma pessoa distante do Senhor, ao extremo da rebeldia, quando eu me vi nesses dois lugares, porque eu fui de um lugar ao outro. Ninguém não pensa, um divórcio, não sei o que, tantas outras coisas, né? Ninguém chega num lugar desse, rebelde. Rebelde que eu estou dizendo, não é rebelde. Às vezes você está na igreja rebelde. Às vezes você está lendo a Bíblia rebelde, porque você lê a Bíblia porque alguém tem que ver que eu estou postando no Instagram que eu li a Bíblia hoje. Mas eu não tive uma conversa real com Jesus. Sim. O religar, né, a Deus... Da religião. É isso. É a aparência que não sustenta. A aparência não me sustenta no dia do caos. A aparência não me sustenta diante da minha mãe estirada no chão do quarto dela. A aparência não me deixa imune a um divórcio, que era, assim, a coisa que eu mais sonhei na vida, um casamento e tal, e você sobreviver, porque muitas mulheres estão hoje nos ouvindo amarguradas, estão hoje nos ouvindo numa posição que não é a posição que Deus tem para elas. Vivendo no passado, num tempo que não é o tempo, porque o tempo que o pastor Márcio fala isso, né? Eu tenho sonhos para 100 anos, mas eu só tenho hoje para viver. Então, eu olhei e falei assim, eu não quero ficar aqui nesse caquinho, esse caquinho é pequeno, esse caquinho é limitado, esse caquinho é uma versão de mim, que exposta às mãos do oleiro, ele pode fazer de novo.
ele faz melhor. E eu falei, Deus, eu falava assim, eu não acredito que o Senhor consegue aproveitar isso. Porque eu não aproveitaria. Se o Senhor me der qualquer coisa quebrada desse jeito, eu vou juntar, colocar na sacola e jogar fora. Mas não é assim que ele faz. E ele não pega uma colinha, ai, vou ficar colando aqui. Aí todo mundo tem aquela cola, como é que chama? Aquela cola lá. Super Bonder. Super Bonder na porta da geladeira. Todo mundo tem. A super cola, né, mundo gente? tem. Merchan, que Tá ali o negócio. Tem que falar, desculpa, corta aí. Aí, todo mundo tem e quer colar, a gente quer remendar as coisas. E aí, a gente tenta remendar casamento, o casamento, ele pode ser feito de novo à luz da palavra de Deus. Ah, Thalita, mas tá um caos e você já divorciou, você não deveria estar falando isso. Porque se ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua com uma história diferente, com decisões diferentes. Talvez você possa repensar antes do tempo que eu tive para repensar. Talvez você pode repensar um noivado, que você quer casar a qualquer custo, porque você acha que você está velha, você quer casar a qualquer custo, porque sua amiga já casou, você quer fazer isso de qualquer maneira, ainda que não seja a maneira de Deus para você, e lá na frente você vai ter que escutar, como minha mãe dizia, minha filha, quem não ouve conselho, ouve coitado. E eu acho também, Thalita, que existe assim, o vitimismo, que a gente falar para o outro, que a gente se diminuir, e existe a diferença de você ir a Deus, né? E falar, Deus, eu não consigo. Eu preciso do Senhor, porque eu não consigo. Você falar isso com Deus direto, né? Diferente de você ir no outro e ficar falando com as pessoas. Porque aí é uma forma de humildade mesmo com Deus. E Ele não despreza, né, esse coração. Realmente, quando a gente chega diante de Deus e dá nome às coisas, que eu acho muito importante dar nome. Hoje em dia as pessoas não dão nome. Elas falam, eu tô com... Eu não posso falar que está difícil, eu tenho que falar que está desafiador. Sim. Eu não posso falar a palavra difícil, aí você já fica morrendo de medo. Eu falo alguma coisa. Não, porque não, é desafiador. Tudo bem, gente, assim, os coaches que me perdoem. Mas, assim, outro dia eu estava pensando nisso. Falei, não, gente, mas tem coisa que está difícil. Gente, o coach fala isso comigo, vai dar muito mal. Escuta aqui, meu filho, está difícil mesmo. Está difícil. Pode passar para a etapa do desafiador, mas por enquanto está difícil. É terrível. Porque, às vezes, a gente faz tanto curso, é tanta coisa, que você não sabe nem o que é mais, você já fica perdida com as coisas. Eu falei, não, gente, eu vou para a Bíblia, então, eu vou dar nome, né? Porque a partir do momento que você começa a dar nome aos seus sentimentos, ao que realmente está acontecendo, existe cura. Sim. Então, acho que a cura vem a partir disso. Não, eu estou sentindo inveja, eu estou sentindo isso, sim, eu estou gente. triste. Sim. Não é tá começar a colocar a palavra... Porque você não pode falar a palavra, parece que é um pecado. O que vão pensar de mim se eu falar que eu sou invejosa? Entendeu? Eu lembro que a primeira vez, gente, que eu dei meu testemunho, que eu falei num púlpito, isso há 15 anos atrás, que eu falei, eu tinha inveja. As pessoas olharam para mim assim, arregalaram o olho desse tamanho. E no final elas falaram, você é muito corajosa. Que corajosa, gente, eu era invejosa mesmo. Aí a gente quer dar um outro nome. Não, gente, é justiça. É justiça, porque por que Deus dá para um e não dá para outro? Sabe como? Você ainda põe a culpa em Deus ainda. A inveja branca. Eu falo, não existe inveja branca. Inveja branca, inveja preta, inveja amarela. Não tem. Inveja é inveja. Inveja é inveja. Tristeza é tristeza. Dificuldade é dificuldade. Não tem. Então, as pessoas estão muito camuflando as coisas, os sentimentos. Por isso que não está tendo cura. Então, foi o que aconteceu com a Thalita. Eu acredito que ela realmente falou. Ela verbalizou. Ela verbalizou. E aí existiu a cura, a transformação. Eu verbalizei bastante, né? Eu fiz 3 ciclos, eu estou no meu 4º ciclo da Escola de Cura, que é um programa de restauração emocional, espiritual, essa tríade, né? Lá na minha igreja, na Power. Eu estou no 4º agora, eu fiz terapia, eu escuto os meus amigos. Eu elegi uma rede de pessoas íntimo, um ciclo íntimo de pessoas que eu escuto, que eu confio, os meus pastores, bispos, as minhas amigas, um ciclo muito pessoal, que tem autoridade para virar para mim e falar coisas que eu não quero ouvir. Que viram para mim e falam assim, eu lembro que na época, né, uma das coisas que eu fiz é autorizar algumas pessoas a falar o que eu precisava fazer. Então, eu preciso mesmo? Você tem certeza, Helena? Tenho. Então, eu vou lá e vou fazer, porque eu acredito nela. Eu confio nela, então eu sei o que ela está me dizendo. Eu não queria fazer. Eu fiz tanta coisa que eu não queria fazer, que depois eu comecei a querer fazer aquilo. De tanto fazer sem querer. O programa Você é um Bom Motivo para Viver nasceu em um setembro amarelo. Tinha um mês que a minha irmã morreu.
na época, eu escrevi essa frase, você, vendo todo mundo, né? E eu não queria, gente, eu tive síndrome do pânico, eu tive uma ansiedade, assim, que eu não sabia, o coração, tá todo mundo aqui tranquilo, para mim tá super lotado. Na época, eu achava que tava super lotado, que era muita gente, 4 pessoas, tá muito cheio, eu não conseguia ficar. Era uma coisa, assim, terrível. O coração, a sensação, vinha aqui na boca, assim, e não tá acontecendo nada. Eu olhava, Helena, você não tá vendo? Meu coração tá assim, você não tá enxergando. E aquilo me incomodava, porque a pessoa não via que eu tava sentindo aquilo. E não bastasse isso, minha outra irmã mais nova teve 4 meses depois um acidente de carro, que eu cheguei no lugar, eu falei assim, eu vim aqui para ver minha irmã morta, porque não tem condição, entre um ônibus e um carro, então aquilo tudo foi me deixando muito ansiosa, muito com medo de perder as pessoas, muito com medo de me relacionar, porque eu falava assim, elas vão morrer ou elas vão embora. Eram os 2 pensamentos que eu tinha. Então, eu tive que ir dando concessão a algumas pessoas para eu obedecer os comandos que Deus estava me dando por meio da vida delas. E eu fui fazendo isso. O programa nasceu com essa frase, eu postei, várias pessoas compartilharam, repostaram. Um ano depois, eu estava aqui na TV, porque quando a minha irmã morreu, eu estava desempregada, aquela coisa toda. O Paulinho ligou e falou assim, mandou uma mensagem aqui, tem umas férias para cobrir. Eu vim com um mês que minha irmã tinha morrido, querendo fazer nada, querendo ficar em cima da cama, deitada em berço esplêndido e querer esperar a morte chegar, literalmente, né? Então, tem uma música. Uma coisa interessante, outra coisa importante de acontecer é romper com a sua vontade. Né? A vontade dela era ficar entregue, era ficar na cama. A minha vontade ia me matar. A minha vontade, eu ia ter uma depressão que não ia afundando. E eu fui fazendo tanta coisa que eu não queria fazer. O programa nasceu. Gente, se você pegar a primeira temporada, você vai ver e falar assim, a menina está realmente perturbada, precisando do programa. Eu precisava do programa. Então, eu sabia, quando eu compartilhava aquilo, graças a Deus por essa casa, que naquele momento estava menos preocupada com a minha aparência do que com a essência da missão que Deus me confiou. E o programa hoje está muito bonito. Vou fazer, claro, o merchan está concordando com o Chá das 4, porque está muito bonito. Eu floresci, aleluia, glória a Deus. E se você não desistir, você vai florescer. Amém. Se você não desistir, se você não idolatrar a sua dor, se você idolatrar o Senhor no meio do vale, você vai florescer. Acabou tudo. Já falou ali que eu estou passando Helena, o tempo. eu acho que a gente pode acrescentar, então, 2 coisas aqui que também peguei aí da fala da Thalita. Uma delas é aquela pessoa que também... Você estava falando dessa autoavaliação, né? Como é que eu vou perceber que eu estou nesse lugar, né? Aquela pessoa que está muito apegada, às vezes, nos detalhes, naquelas coisas pequenas que aconteceram, né? E a outra coisa que é quando você falou aqui agora no final, que é uma pessoa que está estagnada, né? Então, aquela pessoa que tem um comportamento muito repetitivo, todo lugar que ela passa sempre dá ruim, sempre dá errado, não fica em lugar nenhum, está sempre ali, né? Porque sempre o erro, o problema está no outro lugar. Nunca ela consegue fazer essa avaliação de, peraí, tem alguma coisa também em mim, porque eu que sou a figurinha repetida nesses lugares, né? Então, eu acho interessante a gente juntar todos esses pontos aí e a gente começar na gente mesmo, né? Isso aí. Fazendo essa autoavaliação. Uma autoanálise. Porque todo mundo está, né, suscetível a estar nesse lugar, É isso né, aí. de vitimismo. De volta com o nosso chá das 4, né, gente? Algumas pessoas pensam assim, o chá das 4 é das 4 horas, não, das 4 mulheres, né? E agora nós vamos falar sobre felicidade. Será que é possível ser feliz o tempo todo, meninas? É possível? Não, tudo passa, né, Helena? Tudo passa. A vida é cíclica, né, A gente? vida é cíclica. Até porque se a gente for feliz o tempo todo, a gente vira um bobo alegre. Isso, vira um bobo da corte. Acho que não tem jeito, né, gente? Acho que até a Bíblia fala sobre isso, né? Que nós temos as aflições, né? Que nós temos que vencer. Mas dá para vencer, eu acredito, com leveza. Acho que leveza é importante a gente ter. Ser feliz o tempo todo, não. Mas ter leveza, porque senão tudo já é muito pesado. Sim. Né? Na vida, as coisas, tudo que acontece, né? Tantas pessoas têm problema, nós temos tantos desafios, né? Tantas dificuldades. Não, Simone, você não tem problema, você tem desafios. Tem desafios diários, assim. Então, nós vamos vencendo os desafios, né? De glória em glória. Agora, é interessante que essa história do você merece ser feliz é uma frase que a gente vê estampando o nosso tempo.
né? Eu já vi isso escrito em camiseta, para-choque de caminhão, em adesivos de carro, em bottom. Você merece ser feliz. Todo mundo merece ser feliz, mas a gente tem que entender que a vida, como eu falei, é cíclica. E que tem dias que são dias tristes. São dias cinzas, né? Tem dias cinzentos, tem dias desafiadores, tem um gigante na sua frente e você não sabe como é que você vai vencer aquela situação que você está atravessando. A própria palavra diz também que há tempo para todas as coisas. Tem o tempo de chorar, tem o tempo do luto, né? Tem o tempo de guerrear. Então, a gente precisa discernir os momentos, né? O que a gente não pode perder, o que eu acredito, é o foco, né? Porque o foco, ele vai nos manter, nos ajudar a conduzir os nossos sentimentos a irem para frente. Então, eu estou triste. Ok, mas eu vou pegar a minha tristeza e isso vai virar um trampolim, um degrau para eu seguir com a vida, né? Sim. E qualquer sentimento que seja, a gente vai fazer esse mesmo esforço. Mas falar que todo mundo é feliz o tempo todo, não. A gente aprende tanto quando a gente não está sorrindo, né? Exatamente. Se a gente for pensar ainda na palavra bendita do Senhor, nas Escrituras, há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Se a gente fazer uma análise sincera com a nossa história, nossa trajetória... Eu me lembro que uma vez eu fiz uma oração absurda. Quem nunca? Nós e nossas orações absurdas. Eu falei, quando Deus, a gente passando assim um perrengue, um aperto financeiro, os 4 meninos pequenos, né? Só o João trabalhando como professor, muitos desafios e questões. E eu falei, Deus, eu queria dar para os meus filhos tudo que eu não tive. Eu fiz essa oração. Eu queria dar para os meus filhos tudo que eu não tive. E o Senhor me respondeu de uma maneira tão doce e imediata. Sabe aquela voz de Deus dentro de você que não tem como ter vindo dos seus pensamentos, das suas ideias, das suas elaborações? Porque eu estava num questionamento com Deus. Então, naquele momento, eu não tinha condição nenhuma de dar essa resposta para mim mesma. E a resposta veio, por quê? Inclusive, o que você não teve fez de você quem você é. E eu comecei a pensar em todas as coisas que eu não tive, que me tornaram uma mulher mais forte, mais resiliente, mais perseverante, que me ajudou a dar uma volta assim, nas situações complicadas, porque não era a primeira vez que eu estava lidando com aquilo, né? Então eu falei, meu Deus, é verdade, eu estou orando uma bobagem, eu estou orando uma besteira. Porque, sim, nós como pais queremos dar boas dádivas aos nossos filhos, mas, inclusive, motivados por esse mote de que os nossos filhos têm que ser felizes. Os nossos filhos têm que ser felizes. Eles não estão sabendo lidar com frustração. As crianças não sabem encarar quando o não chega. Porque papai e mamãe protegeu de tudo. Eu quero dar, eu já vi, depois que eu fiz essa oração, eu vi essa frase repetida na boca de outras mães. E eu usei a minha resposta de Deus para falar com elas. Mas por quê? Por quê? Entendeu? É claro que nós, como pais, não vamos lá provocar, ir aos nossos filhos, nós não vamos lá fazer uma maldade, abusar os nossos filhos, né? Mas a gente não pode estragar o processo. Se você dá água demais para a planta, você mata ela. E assim é com as crianças também. Então a gente vê esse mote de você merece ser feliz estragando os casamentos. Ah, chegou a estação ruim no casamento, chegou o inverno, contas a pagar, desemprego, crianças pequenas, atração, o fogo da paixão, deu aquela esfriada, né, e tal. E aí você pensa, acabou. O amor acabou. Não acabou o amor, acabou sua vontade de cultivar o amor. Acabou sua vontade de investir no relacionamento. Acabou sua vontade de... E a gente não pode ser dominado pela nossa vontade, gente. Até porque, né, Helena, a visão de felicidade do mundo hoje é muito diferente e muito distante do que é felicidade bíblica. Na prática e bíblica, né? A felicidade de hoje, ela está muito ligada ao ter, às conquistas, né? E a gente sabe que não é assim a vida, né? A gente tem que encontrar, inclusive, a felicidade das coisas pequenas. Das coisas pequenas. E sobre essa questão da oração, é muito interessante, eu li um texto recente sobre isso, que fala sobre essa questão da valorização do esforço, né? Que chamou o Bosque, que era um senhor que queria construir um bosque, só que ele não regou as plantas. E aí, assim, a vizinha achou que ia dar tudo errado. Ela viajou, quando ela voltou, depois de anos, ela revisitou e viu que tinha um bosque. Ela falou, gente, o que é isso? Aí ela lembrou
do senhor, foi lá na casa dele e falou, como é que surgiu esse bosque que você não regava? E aí ele foi e falou assim, eu não regava porque eu queria que, como eu queria um bosque, eu queria que aquela sementinha tivesse força para não pegar a água de cima, mas para encontrar a água no profundo, para que ela criasse raízes profundas e que fosse um bosque forte. E aí falava exatamente o fim da reflexão desse texto, falando que nós deveríamos mudar as orações. Em vez da gente orar pedindo que Deus nos livre das dificuldades, né, dos desafios, que Deus nos torne pessoas mais fortes, filhos resilientes, filhos preparados. Depois que eu li isso também, eu mudei a minha oração em relação aos meus meninos, né? Eu peço para Deus livrá-los do homem mau, eu peço para Deus os livrá-los de outras coisas, mas aquilo que é da vida, eu falo, Deus, fortalece, porque eles vão viver. Sim. Os ventos vão vir, a tempestade vai vir. Sim, então todos. A gente tem que ter esse olhar, né? Sim, de muita atenção mesmo. Muito interessante isso, a gente mudar o tom da oração, né? A gente vai ouvir a opinião masculina, gente? Porque todo programa nós temos a opinião masculina aqui no Chá, que é o nosso contraponto. Nós vamos escutar o cantor Felipe Barros. Vai lá, Felipe, fluir. Fala pra gente. Estou aqui para trazer uma palavra para você de ânimo. Estou aqui dentro do carro, aguardando o momento de uma reunião, né? E carro é algo que já na hora me lembra de instabilidade emocional. O carro é bom, o carro leva a gente onde precisa, mas todo mundo passa por isso. Todo mundo que dirige passa por isso. Às vezes você está no trânsito, está de boa, está feliz, está tranquilo, e uma pessoa na sua frente começa a não andar conforme você acha que ela deveria estar andando, e isso faz com que a gente mude emocionalmente de uma hora para outra. De repente você explode e tem que se policiar mesmo para não deixar de ser cristão, para não esquecer do seu caráter cristão, e a vontade que dá às vezes é literalmente descer do carro e ir lá reclamar com a pessoa e xingar e tirar satisfação, mas você estava em paz até bem pouco tempo atrás e de repente isso mudou por causa dessa situação. Na vida é assim também, a nossa vida é cheia de altos e baixos, na nossa vida também existe instabilidade. Jesus inclusive diz, tenho-vos dito isso, tendes em mim paz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é uma verdade que está ali em João, Jesus dizendo para a gente sobre essa instabilidade. Um dia estamos bem, de repente no outro dia talvez não estejamos tão bem assim, mas o fato é que ele venceu o mundo. Então não importa por qual situação você esteja passando, se é uma situação ruim, precisa existir primeiro no seu coração o entendimento de que a vitória virá e ela vem de Deus, ela vem de Jesus. Eu me lembro sempre, quando eu aconselho pessoas sobre esse tema, de uma história que eu ouvi muitos anos atrás, a minha avó contar, de um rei que ele vivia esse processo de instabilidade como todas as pessoas vivem. E ele chamou os sábios do seu reino e falou, vocês têm 7 dias para descobrir uma fórmula, algo que não me deixe mais ficar triste quando eu estou feliz, ou algo que não me deixe mais ficar muito eufórico quando eu estiver triste. Eu não quero mais essa instabilidade, eu quero ser uma pessoa que está sempre estável, que não tem muitas surpresas nesse sentido. E os sábios pensaram, não conseguiram inventar nada químico ou físico, mas inventaram, não conseguiram inventar nada químico, nenhuma fórmula mágica, mas eles de repente chamaram o rei um dia na sala e disseram, resolvemos o seu problema. E descortinaram um quadro na frente dele onde estava escrito, essa situação também vai passar. Toda vez que esse rei acordava de manhã, ele olhava para o quadro e lia, essa situação também vai passar, dando a ele o entendimento de que se ele estava muito feliz, era preciso que ele se policiasse e cuidasse da sua vida e ampliasse os seus sentidos e o seu entendimento, entendendo que daqui a um tempo talvez as coisas não estivessem tão boas assim. E se ele estivesse muito triste, também dava para ele a certeza que a situação passaria e que em breve ele seria vitorioso. Muito bem, essa situação também vai passar. É uma ótima frase para a gente adotar. Agora, interessante para a gente ainda falar sobre esse assunto, a Isa falou sobre a felicidade na perspectiva desse século.
E eu fui buscar o que é traduzido por feliz, né? Felicidade na Bíblia. Às vezes, para o português, é traduzido como felicidade, mas no original é bem-aventurança, bem-aventurado. E ser bem-aventurado é muito mais do que uma disposição mental ou emocional favoráveis. Ser bem-aventurado é atingir os seus fins, cumprir os seus propósitos e florescer. Olha que perspectiva totalmente diferente. Com certeza. A felicidade bíblica da felicidade que esse mundo propõe. O florescer vem como a consequência. Então, eu atinjo os meus fins, eu cumpro o meu propósito. Então, eu vou nutrir o meu casamento, porque, por exemplo, o casamento não é só sobre o casal, mas é sobre a geração vindoura, né? Então, eu vou cuidar, eu vou buscar atingir os meus fins, cumprir os meus propósitos dentro do casamento. E aí, a consequência é o florescer, né? Se os dois entram no casamento com essa ideia, dificilmente vai dar errado, né? E assim, em tudo mais na vida. Eu estou usando o casamento como uma ilustração, mas na criação dos filhos, nos outros tipos, nas amizades, no trabalho. Às vezes as pessoas, nossa, esse trabalho está muito ruim, ninguém se encaixa em nada. Está procurando a igreja é muito ruim, tudo é ruim. Peraí, gente, né? Atinja os seus fins, cumpra os seus propósitos. A gente assume muito uma postura de eu quero ser feliz, então vem, me dê, me sirvam. Façam alguma coisa feliz, por né? mim, né? E esquece que o processo tem mais a ver com a nossa participação e a construção, o esforço, a perseverança, a resiliência, para que a gente venha florescer, né? Eu lembro que a minha mãe dizia assim, minha filha, o ruim passa e o bom também passa. E ter essa mentalidade faz a gente perceber que, de fato, eterno é o Senhor. E, às vezes, a gente quer, nesse conceito de felicidade, a gente procura estabilidade. Estabilidade. Mas, na verdade, não é isso que as pessoas procuram. Elas querem segurança. A gente quer que... Aqui, eu não quero perder o controle, né? Nada que me faça perder o controle. E segurança nós só temos no Senhor. Nós não podemos colocar a nossa segurança em algo que a gente vai perder. Com essa ideia de eu mereço ser feliz, eu não tenho que nada, eu fiz as maiores bobagens e os maiores arrependimentos da minha vida. E aí eu entendi qual que era o que eu queria? O que eu queria por felicidade? Eu queria segurança. Eu queria segurança de que eu ia ter provisão, eu queria segurança de que eu ia ser amado, eu queria segurança de que eu ia realizar aquilo que a Bíblia diz que eu vou realizar. Segurança é só no Senhor. E aí você perde felicidade porque colocou a segurança no lugar errado. Então, é o caminho de voltar para casa. Eu falo que esse momento que a gente está vivendo é pior do que eu querer ter as coisas. Porque querer que tá tudo bem, você trabalha, você tem, legal. Só que a gente quer aparecer que tem. E se você aparece que tem, um dia a tristeza vai vir, porque se não existe um fundamento, se realmente não existe algo tangível ali, se realmente não existe uma paz no seu coração, se realmente não existe uma esperança, se realmente não existe uma alegria, isso vai faltar e logo você vai ficar desestabilizado, porque esse pedaço faltou. Eu costumo dizer, a Isa falou sobre resiliência, que resiliência é a moça que insiste em continuar passando o café. O que eu quero dizer com isso? Felicidade, resiliência está na vida cotidiana. Em todos os dias, a despeito das aflições que a gente vive, a gente continuar passando o café, continuar cuidando dos meninos, continuar vivendo essa história do chão da vida que é o casamento, continuar celebrando a existência, né, que todos os dias Deus nos oferece pela graça dele. Então a gente termina assim esse Chá das Quatro. Continue a nadar, continue a nadar. Fica firme aí, que a gente fica firme aqui e a gente se encontra no próximo Chá das Quatro, se Deus quiser.